Olá, boa noite. Boa noite. Procurador-Geral Rodrigo Janot suspende negociações para a delação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Bloqueio de bens do empreiteiro Marcelo Odebrecht já ultrapassa 23 milhões de reais. Escolas estaduais em construção na periferia de São Paulo estão com as obras paradas e os prédios abandonados. E diante da repercussão negativa da mentira, nadador americano Ryan Lott perde 4 patrocínios. Você acompanha essas e outras notícias logo após um rápido intervalo. Até já! Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu desta segunda tem um lindo desfile de moda festa. Eu vou conversar com a bonitinha Carol Pinheiro, que tem mais de 32 milhões de visualizações no YouTube. Uau, que sucesso, hein? Confira uma matéria sobre o Museu do Transporte Público. Até um musical com a minha querida amiga Ângela Maria. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Imperdível, né? Então vem que eu tô te esperando. Escolas estaduais abandonadas e alvo de vandalismo. Nossa equipe esteve em 2 unidades ainda inacabadas na Zona Leste e mostra a situação das edificações. Os moradores reclamam do abandono. Crianças brincam na chamada Escola de Lata de Aê Carvalho, na Zona Leste. Há 2 anos, a brincadeira delas já deveria ser neste prédio ao lado, prometido para abrigar a Escola Estadual Coab Águia de Aia em 2014. Não tem segurança, não tem nada, né? Não tem ninguém para tomar conta. Depois de denúncias, o prédio começou a ser limpo na semana passada, mas ainda tem muito trabalho pela frente. A Secretaria de Educação espera que em 6 meses tudo esteja pronto. Na Águia de Aia nós tivemos um problema contratual, né? Aí esse problema contratual decorreu do não cumprimento dos prazos para a execução da obra. Hoje nós estamos com uma nova empresa lá, né? Tem um prazo aí previsto no contrato para se concluir de 180 dias, né? E a nossa expectativa é essa. Obra de escola estadual abandonada também é reclamação de quem mora na Coab Juscelino Kubitschek, ainda na Zona Leste. A entrega do prédio seria em dezembro do ano passado. Foi adiada para abril deste ano, mas até agora, nada. Onde funcionaria um laboratório de ciências, não existe mais nada. Aliás, existe, mas está tudo quebrado. Aparentemente, de fora a fora, aqui teria uma bancada e outras 2 mesas também de trabalho nessas 2 colunas, que agora todo esse granito virou entulho. Isso daí não pode ficar dessa forma. Eles têm que tomar a iniciativa e terminar essa escola aí, que ia ser uma das melhores escolas que tem por aqui na região. A Secretaria Estadual da Educação não soube informar por que a obra foi abandonada e o futuro dessa escola ainda é incerto. Infelizmente eu não estou com contrato aqui, não dá para a gente conversar especificamente sobre isso, né? Mas provavelmente está tudo pontuado no contrato. Quando a empresa de fato, vamos dizer assim, né? Apaga todas as luzes e aperta o interruptor e entrega a chave, aí passa a ser, de fato, um compromisso do governo. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, atualmente existem 42 escolas estaduais em construção. Os problemas nas obras, de acordo com o governo, são pontuais e os prejuízos causados pela ação de vândalos vão ser pagos pelo Estado ou pela construtora, dependendo do que foi subtraído ou danificado. Pai de dentista morto por pichadores em Pirituba tem o braço amputado.
Manuel Antônio da Silva, de 76 anos, passou por cirurgia no Hospital das Clínicas. Ele teve o braço quebrado por um grupo que pichou a casa onde ele vivia com o filho, o Wellington Silva, assassinado pelos vândalos. Imagens de câmeras de segurança mostram que no dia do crime, Manuel saiu de casa pouco depois de ter o muro pichado com um objeto nas mãos. Envolvidos no crime, já detidos, dizem que ele estava com um facão e que se defenderam de agressões. O Wellington teria saído de casa para defender o pai e foi espancado pelo grupo de pichadores até a morte. A polícia ainda investiga o caso. A primeira delegacia da mulher 24 horas começou a funcionar hoje em São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança, a delegacia, que fica na rua Bittencourt Rodrigues, número 200, na Sé, vai funcionar também aos fins de semana. Condenado na Lava Jato, o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, já teve mais de 23 milhões de reais bloqueados pela Justiça. Marcelo Odebrecht foi condenado no esquema de corrupção da Petrobras a 19 anos e 4 meses de prisão. Entre os bens bloqueados estão uma casa avaliada em 8 milhões e 600 mil reais na região do Ibirapuera, em São Paulo, e 7 carros da família avaliados em 680 mil reais. O juiz Sérgio Moro bloqueou ainda cerca de 14 milhões e meio de reais que Marcelo tem em conta entre ações e aplicações bancárias. Ao determinar o confisco de bens, Moro classificou o empreiteiro como o principal responsável pelo pagamento das propinas da empresa. Marcelo Odebrecht está preso no Paraná desde o dia 19 de junho do ano passado. Ele negocia um acordo de delação premiada com a Justiça. O empreiteiro é réu em pelo menos outras 2 ações penais na Lava Jato. Procuradoria-Geral da República determina a suspensão das negociações do acordo de delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e de outros executivos da empreiteira. O motivo seria o vazamento de um dos assuntos tratados na fase de pré-acordo de colaboração, em reportagem da revista Veja. Segundo a publicação, Léo Pinheiro relatou que engenheiros da OAS fizeram uma vistoria na residência do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em Brasília, depois de ele reclamar de problemas de infiltração na casa. A revista informa que Toffoli contratou uma outra empresa para fazer o serviço e arcou com a conta. Não há referência sobre pagamentos indevidos ao ministro. Toffoli afirma que ele mesmo pagou a conta do serviço de impermeabilização. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a divulgação da citação ao ministro do Supremo teria como objetivo forçar a Procuradoria-Geral da República a aceitar o acordo de delação conforme os interesses dos investigados. Léo Pinheiro já foi condenado a mais de 16 anos por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Lava Jato. Comissão de Ética da Presidência abre processo para investigar Márcio Freitas, assessor do presidente interino Michel Temer. A investigação vai apurar se houve conflito de interesse na conduta do secretário de Comunicação Social da Presidência, com base em reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, em 2015, Freitas recebeu R$240 mil da Fundação Ulisses Guimarães, ligada ao PMDB, por consultorias de comunicação. No mesmo período, ele atuava como chefe da assessoria da vice-presidência e recebia salário mensal de R$ 11.300. Senado inicia esta semana a sessão final do impeachment. Na quinta-feira, a sessão está marcada para começar às 9 da manhã e será comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Os primeiros a depor são Júlio Marcelo de Oliveira, procurador junto ao Tribunal de Contas da União, e Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho Júnior, auditor federal do TCU. Eles são testemunhas de acusação. Logo depois serão ouvidas as 6 testemunhas da defesa, entre elas o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o economista Luiz Gonzaga Beluso. A expectativa é de que esta fase de depoimentos termine na sexta-feira. No entanto, Lewandowski não descarta a hipótese dos senadores também trabalharem no final de semana. As testemunhas ficarão hospedadas num hotel em Brasília, incomunicáveis. O objetivo é evitar versões combinadas. Na próxima segunda-feira, dia 29, a presidente afastada Dilma Rousseff vai se defender pessoalmente.
Ela deve fazer um discurso e responder os questionamentos dos senadores. A votação final no processo deve acontecer até o dia 31. Para o impeachment ser aprovado, são necessários 54 votos. O Palácio do Planalto diz que o governo deve ter até 63 pelo afastamento definitivo de Dilma. Já os aliados da petista dizem que a ida dela ao Senado pode reverter o voto dos indecisos. Na última votação do processo, foram 59 votos contrários a Dilma. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o processo de impeachment. Nesta semana, o processo de impeachment entra finalmente na sua fase decisiva. Dilma Rousseff começa a ser julgada na quinta-feira e o julgamento deve terminar na metade da semana que vem. A atmosfera em Brasília é de anticlímax. Não há muito que Dilma possa fazer agora a não ser espernear. Ela continua fazendo a leitura diária dos jornais, mas a essa altura deve estar começando a leitura pela sessão de empregos. Diante da inevitabilidade do afastamento de Dilma, Michel Temer precisa apresentar serviço. Ele tenta colocar em pé uma agenda para a fase pós-impeachment. Até aqui, Temer emitiu sinais trocados. Ele fala de austeridade por um lado e, por outro lado, concede reajustes salariais para 14 categorias de servidores públicos. O PSDB enxergou nesse vai e vem a movimentação de um candidato à presidência, não de um presidente que precisa controlar uma crise. O PSDB chiou e Temer mudou de atitude. Ele agora fala em segurar os reajustes que ainda estão na fila, entre eles, reajustes dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É preciso respeitar os 12 milhões de brasileiros desempregados. Para que o governo Temer, o governo tampão de Temer, apresente algum resultado, ele vai ter que fazer cara feia e contrariar interesses. O pior equívoco que Temer pode cometer é o de confundir, de imaginar que este seu governo tampão pode se transformar num trampolim para uma candidatura presidencial em 2018. Se Temer fizer isto, seu governo não sairá do lugar. Boa noite. Eleições municipais 2016, eu vou aqui para o telão, porque o Ibope divulgou hoje pesquisa para a disputa de algumas cidades do interior do estado de São Paulo. Vamos a alguns números. Em Campinas, o atual prefeito Jonas Donizete, do PSB, que é candidato à reeleição, está com 40% em primeiro lugar. Em segundo, o ex-prefeito Dr. Hélio, do PDT, com 12%, seguido de Arthur Orsi, do PSD, com 8%, Márcio Postman, do PT, com 5%, Marcela Moreira, do PSOL, com 4% e Jacó Ramos, do PHS, com 1%. Os demais candidatos não atingiram 1%. Brancos e nulos somam 23%, não sabem, não responderam, somam 7%. Agora a pesquisa Ibope para Sorocaba. Vamos trocar a tela aqui, porque Raul Marcelo, do PSOL, lidera a disputa com 30%. E Crespo, do DEM, vem em segundo com 26%. Hélio Godoy, do PRB, com 13%. João Leandro, do PSDB, com 5%. Glauber Piva, do PT, com 2%. Branco e nulo, 16%, não sabe ou não respondeu, totalizaram 8%. E fechando essa rodada de pesquisas, vamos ver os números de São Carlos. Ayrton Garcia, do PSB, lidera a pesquisa com 38% das intenções de voto. Em segundo está o atual prefeito da cidade, Paulo Altomani, do PSDB, com 12%. Valcinir Bragato, do PV, vem em seguida com 11%. Depois, Lineu Navarro, do PT, com 10%. Mais atrás, Neto Donato, do PMDB, tem 5%. Por fim, Dante Peixoto, do PSOL, tem 3% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 16% e 5% dos entrevistados responderam que não sabe ou não responderam em quem pretendem votar. A margem de erro dessas três pesquisas, Campinas, Sorocaba e São Carlos, é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. As pesquisas foram registradas no Tribunal Regional Eleitoral. Santos, no litoral de São Paulo, teve uma forte ressaca entre a noite de ontem e a madrugada de hoje.
Um forte temporal atingiu a cidade ontem à noite e as ondas tomaram a Avenida da Praia. Diversas árvores caíram. Não há informações sobre feridos. A região mais afetada foi a Ponta da Praia, no trecho entre os canais 6 e 7. O mar invadiu calçadas e garagens de edifícios que ficam em frente à orla. A Prefeitura de Santos alegou que não há risco de inundação na região, mas que as avenidas estão interditadas por causa de resíduos e pedras na pista que precisam ser retirados. De acordo com a Defesa Civil de Santos, os ventos atingiram cerca de 82 km por hora e a maré chegou a 2,6 metros de elevação. O inverno entrou na reta final esse mês e a despedida acontece em grande estilo. A chegada de uma frente fria trouxe chuva e derrubou as temperaturas aqui em São Paulo. Tempo seco nada. O começo da semana foi de garoa e temperatura baixa na capital paulista. Haja força para vencer a chegada dessa frente fria na hora de acordar. Tem que brigar um pouco com os lençóis porque o frio é demais. A cama, é muito difícil deixar a cama nesse frio. Com frio também é preciso cuidados para evitar ficar doente. É muito cobertor, é muito mel, é muito café e ficar em casa, né? Infelizmente. A gente que é jovem gosta de sair, mas esse frio não tem como. Eu fiquei receada agora, com essa virada do tempo. É o jeito de se agasalhar bastante e tomar uma coisa quente, dar um leite quente, alguma coisa assim. O risco é ainda maior para os moradores de rua. No centro de São Paulo, na região do Anhangabaú, a prefeitura mantém uma tenda emergencial como abrigo, mas são poucos que usam. Boa parte prefere usar barracas e se manter aquecido com os próprios cobertores. Você entra no abrigo, tem um monte de companheiros que é tudo largado, dorme na rua, mas eles não gostam de tomar banho, eles ficam largados, entendeu? Então, você entra no abrigo, tá cheio de chulé, você não sente à vontade, assim, aquele cheiro lá. Então, eu preferi ficar aqui na minha barraca que é individual para mim mesmo. Segundo a prefeitura, ontem foram registrados 500 acolhimentos aqui no Anhangabaú. A administração informou que sobraram vagas neste domingo e que novos abrigos emergenciais serão abertos quando houver necessidade. O seu Cícero vive na rua desde que chegou em São Paulo há 6 meses. Para ele, é melhor ficar em barraca, longe dos horários rígidos do abrigo. Quando for 7 horas da manhã, tem que pegar nossa mala, nossas coisas, botar nas costas e ir para a rua de novo. Quando é 5 horas da tarde, aí tem que ir para dormir. Só dorme. Então, para dormir, dorme na rua. E com a onda de frio que invadiu o centro-sul do país, hoje tivemos uma das tardes mais frias do ano, com máxima só de 15 graus aqui na capital. Não para por aí não, viu, Lu? Porque esta noite promete ser ainda mais gelada, com mínima prevista de 7 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. É bom se manter bem agasalhado, porque o frio não vai dar trégua nessa terça-feira. Com essa gigantesca massa de ar seco polar que entrou pelo sul do país, os meteorologistas falam até em geada na Serra da Mantiqueira e também no sul, aqui do estado de São Paulo. À tarde, no interior, as temperaturas ficam amenas, mas com tempo firme e ensolarado. Em Marília, teremos mínima de 8 graus e máxima à tarde em torno dos 21 graus. Em Bauru também vai fazer friozinho, as temperaturas vão ficar entre 9 e 22 graus amanhã. Aqui na capital, o sol volta a predominar, mas as temperaturas continuam baixas. A tendência é que essa massa de ar polar que trouxe o frio para cá perca força ao longo da semana e aí as tardes vão ficando mais quentinhas. Nessa madrugada teremos mínima de 7 graus por aqui e à tarde a máxima não vai passar dos 18 graus. Na quarta-feira a máxima já vai aos 20 graus e na quinta pode fazer até 23, com tempo firme e bem ensolarado. Ministério Público, Prefeitura e as construtoras Cetim e Cirela fizeram hoje a última audiência de conciliação sobre o Parque Augusta, mas mais uma vez não houve acordo. O impasse permaneceu em torno do valor para a aquisição do terreno pela Prefeitura. As construtoras Cirela e Cetim querem 120 milhões de reais. Elas pagaram há 3 anos 64 milhões pela área. A Prefeitura de São Paulo chegou a oferecer 70 milhões, no caso, dinheiro que foi recuperado fruto de desvios durante a gestão de Paulo Maluf, e outros 30 milhões em títulos para aumentar o potencial de construção dessas empresas em empreendimentos em outros locais da cidade.
Bem, como não houve acordo, segue a ação movida pelo Ministério Público. E as empresas têm agora 15 dias para apresentar a contestação. O Ministério Público, moradores e ativistas querem que toda a área de 24 mil metros quadrados seja destinada a um parque público, no caso o Parque Augusta. As construtoras, donas do terreno, aceitam preservar uma parte do bosque, mas querem erguer edifícios no restante do terreno. Mais uma vez, em poucos dias, o presidente interino Michel Temer se reúne com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, e aliados para debater a agenda econômica. Depois do encontro, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gedel Vieira de Lima, afirmou que o governo Temer não deve mais apoiar propostas que tratem de aumento salarial para servidores públicos. Segundo o Gedel, é necessário aprovar reformas estruturantes. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo está agilizando conversas políticas para ver se, após a conclusão do impeachment, consegue agilizar também as medidas que podem garantir o ajuste das contas públicas. Vai com cautela porque está lidando com questões polêmicas. Começa com a limitação do aumento de gastos que mexe com interesses corporativos. Se fala no limite para o ano que vem. Mas o governo, além de ter endossado o reajuste do funcionalismo, já aprovado pelo Congresso, ainda concordou com a exclusão da suspensão dos reajustes pelos estados no acerto da renegociação das dívidas. E agora não se posicionou claramente quanto aos projetos de reajuste do Supremo, da Procuradoria e da Defensoria. Outra matéria muito polêmica vai ser a reforma da Previdência, que, junto com a limitação de gastos, pode estabelecer uma trajetória melhor das finanças públicas nos próximos anos. Ainda que resultados mais expressivos demorem para aparecer, o avanço dessas matérias já pode assegurar um ambiente de maior confiança que ajude a acelerar investimentos, reduzir o aumento da dívida pública com juros menores cobrados pelo mercado. A interinidade, que está chegando ao fim, reforça a cautela. Isso até explica concessões como as que eu citei, só que depois não haverá mais essa desculpa. A questão é que o fim da interinidade não acaba com a resistência política e essas propostas também podem fazer com que os opositores, que agora também estão cautelosos para que nada dê errado em relação ao impeachment, comecem a se manifestar mais. E fora essa resistência toda, o governo Temer ainda terá pela frente um calendário desfavorável, marcado pelas eleições municipais. De qualquer modo, a expectativa é de tempos melhores. Em 2017, a economia deve voltar a crescer, com inflação mais baixa e mais investimentos, o que já vai trazer algum alívio mais perceptível para a sociedade em geral. Difícil imaginar um ano ruim como esses dois últimos que tivemos, incluindo agora 2016. A economia pode até respirar melhor no último quadrimestre, mas ainda vai ser um período de indicadores bem negativos. Eu volto na quinta. Até lá. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a Volkswagen em Taubaté, no Vale do Paraíba, irá prorrogar por mais 10 dias as férias coletivas de 3 mil funcionários. Por falta de peças, a produção está parada desde o início do mês. E em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Fiat Chrysler irá dar licença remunerada para cerca de 4 mil trabalhadores da fábrica. Segundo a Fiat, a folga começa a valer nesta quarta-feira e tem como objetivo ajustar a produção à demanda de mercado. Com o uso cada vez mais frequente do celular, já tem gente procurando detox digital. Isso mesmo. De Londres, o repórter Ross Salinas conta essa história. Vamos aos sintomas. Você está online o tempo todo? Fica ansioso toda vez que ouve a notificação do celular? Tá achando que todo mundo se diverte mais que você no Instagram? Calma, você não precisa ir ao médico. O que você pode estar precisando é de um detox. Mas não um desses do suco verde. Eu estou falando de um detox digital. São tantos e-mails de trabalho, mensagens no WhatsApp, pokémons por aí, que cada vez mais gente quer um tempo longe do celular e do computador. Uma pesquisa revelou que 34% dos britânicos já experimentaram ficar um período offline. 41% acreditam que passam tempo demais online. O tempo conectado já é maior do que as horas dormindo. E 4 entre 10 adultos
disseram que já se sentiram ignorados por amigos ou familiares por causa de smartphones. É o caso do Harry. My mum just spends so much time on her phone. We walk around the supermarket and she'll just be staring at her phone and stop still and we won't be able to talk to her. And people always think it's kind of the younger people who are doing this, but yeah. O detox digital virou negócio. Esse acampamento para adultos na Califórnia tem como grande atrativo a proibição de qualquer equipamento digital. Tudo é confiscado na entrada. As atividades são todas voltadas para o contato com a natureza. E a interação é assim, cara a cara. Mas você não precisa nem ir para muito longe e nem gastar muito dinheiro para começar o seu detox digital. É mais simples do que parece. Basta desligar o seu celular um pouquinho e aproveitar. As Olimpíadas acabaram, mas continua repercutindo o caso do nadador americano que inventou que foi assaltado no Rio. Diante da repercussão negativa da mentira, Ryan Lochte perdeu 4 patrocínios. Em nota, a Speedo, que patrocinava a Lotte havia 10 anos, disse que não pode tolerar um comportamento que é contrário aos valores da marca. A empresa disse ainda que vai doar R$50 mil que seriam repassados ao atleta a uma entidade brasileira voltada para crianças. No começo da tarde, a Ralph Lauren confirmou que também não renovará mais seu vínculo com Lotte. A empresa israelense de produtos estéticos Syneron Candela e Airwave também deixou de patrocinar o atleta. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, atravessou a terra e aterrissou no Rio, fantasiado de Mario Bros. Temer, o interino a caminho de tornar-se definitivo ou provisório, de novo escondeu-se das vaias. Para quem pode e pôde, 16 dias de belos e emocionantes jogos, como sabem os que tiveram o privilégio de vivenciá-los. Surpresa com a desigualdade no Rio, no Brasil, com a saúde na tanga, a miséria, a violência, só para os muito desavisados. A justíssima indignação com o torrar dinheiro público cobra uma recordação. Anos 90, muito antes da briga pela Rio 2016. Manhã de domingo em Copacabana. Insuflados pelos que faturam bilhões com jogos e copas, 1 milhão de cariocas clamando por Olimpíadas. Agora acabou a festa, a real. Dilma responderá ao impeachment no Senado. Perderia ainda mais votos de senadores, mas ganharia medalha se dissesse de cada um que irá questioná-la o que cada um realmente é e faz. Temer depende da língua de Eduardo Cunha, que se caçado só depois terá 2 opções, cadeia ou delatar. Empreiteiros ainda decidem quem sobrevive e quem morre para a política. Ensaio dos vazamentos, por hora atingidos todos os grandes partidos e quase todos os líderes candidatos a 2018. Marcelo Odebrecht e os seus, Léo Pinheiro e OAS diante da história. Escancarar, entregar todos, desnudar a hipocrisia, que é o adjetivo da ignorância, ódio e ferocidade? Apesar dos gigantescos erros que cometeram, medalha de diamante se o fizessem. O resto será seguir na autossabotagem, alimento do viralatismo, que já ganha alto na Olimpíada até ser enxotado pelos nadadores norte-americanos. Vira-latas nossos que se imaginam com um pedigree, que não latem quando a nossa violência cotidiana é contra milhões de periféricos pobres. Boa noite. Câmara e Senado respondem à Organização dos Estados Americanos e negam irregularidades no processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A organização notificou o governo do presidente interino Michel Temer no último dia 16, pedindo explicações sobre a tramitação do impeachment. Isso porque deputados do PT, contrários ao afastamento de Dilma, protocolaram junto à OEA um pedido de liminar para a suspensão do processo de impeachment. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana e até amanhã. Boa noite, Gabriel. Boa noite para você também. E fique agora com Rony Von no Todo Seu. Tchau. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora, Todo Seu.